Olá, meu nome é Michele Damas, eu sou estudante de Teologia da Universidade Unicesumar e estarei apresentando este podcast sobre a democratização do cristianismo com aproveitamento na disciplina de História da Igreja. Não há como falarmos de democratização do cristianismo sem falarmos da cultura grega. Não podemos negar que o cristianismo sofreu grande influência grega através da filosofia clássica. As transformações ocorridas no pensamento filosófico greco-romano a partir do helenismo contribuíram inevitavelmente para o nascimento da doutrina cristã. No século IV a.C., temos a ascensão de um homem conhecido como Alexandre o Grande. Ele, que conquista a maior parte do mundo, tem em sua essência a conquista e a dominação. Este período de dominação macedônio é conhecido como helenista, que vem de Hélade, que traduzido do grego significa Grécia. Daí, a necessidade de traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego, o que ficou conhecida como Septuaginta. Neste momento, toda a Palestina já fala o grego, e o grego se torna, portanto, a língua mais importante daquele tempo, assim como o inglês é hoje para a nossa geração. O grego é, sem dúvidas, a maior marca para os cristãos do primeiro século. Dos gregos vieram o teatro, a filosofia, a política e a democracia. Não podemos deixar de citar a grande influência na educação de Alexandre, que foi do filósofo Aristóteles. Neste período temos alguns nomes conhecidos também, como Aurélio Agostinho no século V e o padre católico Tomás de Aquino no século VIII. Mas, apesar de toda essa influência, muitos judeus não aceitaram o helenismo, o que gerou um enfraquecimento no judaísmo. A morte de Aristóteles e Alexandre coincidem com o início da decadência da proeminência grega nas questões do mundo. Depois da morte de Alexandre o Grande, o caos político se instaurou. Por não ter herdeiros, os seus generais protagonizaram uma guerra de 22 anos para dominar o vasto território conquistado por Alexandre. Após a batalha denominada Ipsus, em 301 a.C., o Império Macedônio é dividido em 4 partes. Reino de Cassandro, composto pela Macedônia, parte da Grécia e parte da Trácia. O Reino de Licímaco, composto pela Lídia, Frígia e partes da Turquia. O Reino de Seleuco, com parte da Pérsia, da Mesopotâmia, da Síria, da Ásia Central. E, por fim, o Reino de Ptolomeu, com o Egito e Palestina. Alguns historiadores dizem que a guerra aconteceu após a divisão do território, baseado no livro de Macabeus, capítulo 1, versos 5 e 6, que relata que a divisão foi feita pelo próprio Alexandre antes da sua morte. O importante é a gente saber que houve uma guerra pela conquista de territórios conquistados anteriormente por Alexandre. Vale lembrar que o livro de Macabeus não foi considerado canônico e por isso é utilizado apenas para contexto histórico. Os Seleucidas, que tinham parte da Pérsia, expulsaram os Ptolomaicos da Ásia e tomam a Palestina. Neste momento, quem domina é Antíoco III, que estabelece uma relação tranquila com os judeus. Porém, após a sua morte, o seu sucessor, Antíoco IV, reina e quer forçar os judeus a adotar os costumes e culturas dos gregos.
ele profana o templo com culto a deuses pagãos, prostitutas e sacrifício de animais como porcos. Permite a construção de um ginásio ao lado do templo para práticas de jogos em honra e louvor às entidades do panteão grego, onde eles ficavam nus, o que era uma blasfêmia para os judeus. A partir de todas as maldades e da carnificina patrocinada por Antíoco, Matatias, o sacerdote judeu, se revolta contra os reis gregos e o grupo judaico que a eles se aliou, dando início à revolta dos Macabeus. Os judeus vencem por diversas vezes, e neste período o templo foi restaurado e o culto ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó restabelecido. Logo após, vem a dominação romana com o reinado de Herodes, o Grande, e o Império Romano passa a ser o poder predominante do Mediterrâneo. Embora os gregos tivessem sido reduzidos a cidadãos de segunda classe, a cultura, a mitologia e principalmente a língua grega ainda influenciavam o mundo romano. Vemos essa influência principalmente através do apóstolo Paulo, que vai mesclar os elementos romanos e gregos na sua pregação, mostrando que não há uma ruptura com a cultura grega, mas sim um aproveitamento para a construção do pensamento cristão. Obrigada por você ter ficado até o final. No próximo podcast falaremos sobre o domínio romano.